Eu analisei 598 alunos reprovados no exame de suficiência e cheguei ao padrão do porquê que essas pessoas reprovaram na prova do exame do CFC. E saber esse padrão é muito importante para você que vai fazer a prova. Por quê? Se você já sabe por que as pessoas reprovam, é só você não cometer os mesmos erros que elas cometeram e aí você não reprova. Simples assim. Então fica até o final porque tem alguns que você nem imagina que são erros, mas que é um comportamento padrão que vai te levar à reprovação. E provavelmente você comete esse erro. Antes de mais nada, eu sou o Felipe, eu sou especialista em aprovação, tanto no exame de suficiência quanto em concursos públicos para contadores. Pra vocês terem ideia, mais de 80% dos nossos alunos no exame de suficiência são aprovados na primeira tentativa. Então, se você já vem de reprovação, vai no primeiro comentário fixado, que lá tem um link para você falar comigo e eu te explico direitinho como é que a gente trabalha e o que você vai fazer para passar na sua primeira tentativa no exame de suficiência. Vamos lá! Felipe, quais são esses erros que você analisou dessas 598 pessoas que foram reprovadas no exame do CFC? E primeira coisa, você conversou com 598 pessoas? Não. Na verdade é o seguinte, quando as pessoas entram no meu curso, tem um formulário que as pessoas preenchem e falam se vão fazer a prova pela primeira vez, se já reprovaram. E elas elencam também os motivos pelos quais elas acreditam que reprovaram. E aí eu peguei do último ano, né, alguns alunos apenas, e fiz essa análise dos que vieram de reprovação. E chegamos a esses 7 pontos aqui, que é um ponto em comum entre eles. Peguei minha colinha aqui para não esquecer. Então vamos lá. O primeiro ponto em comum é o seguinte, é que eles tentaram estudar através de videoaulas longas e cansativas. Compraram cursos que tinham videoaulas de 3, 4 horas sobre um único tema. Pessoal, para a gente falar sobre isso, você tem que lembrar o seguinte, você que está estudando para o exame de suficiência, você deve ter aquele padrão normal do contador do Brasil, que é o contador que estuda à noite numa faculdade EAD e que trabalha durante o dia. Você concorda comigo que durante o dia você vai ficar 8 horas no escritório, você vai passar umas 2 horas no trânsito, então não sobra tanto tempo assim no final da noite para você estudar, porque quando você chega em casa, você quer descansar, comer, conversar com seu marido, sua esposa, enfim, você tem outras coisas para fazer. Então não sobra tanto tempo assim à noite, no máximo 1 hora e meia. E aí você vai pegar aquela aula de 3, 4 horas sobre um único assunto, você vai dormir naquela aula, você não vai conseguir absorver aquele conteúdo. E esse foi o primeiro padrão que a gente observou nesses 598 reprovados que hoje são contadores, tá? A gente fez esse povo todo ser aprovado. Então a gente observou esse padrão. Gente que trabalha fora de casa, passa 8, 10 horas fora de casa e quando volta para casa não dá para estudar com videoaulas longas e cansativas, nem com PDFs de 200, 300 páginas, que é o que às vezes a gente vê por aí. Então esse padrão não é o ideal para você. Se você tem esse perfil de trabalhar fora de casa, videoaula longa e cansativa não é para você. O segundo padrão, o segundo perfil que a gente viu aqui entre os reprovados foi o seguinte, né? O segundo erro foi o de não resolver questões. E esse não resolver questões não é um erro isolado, não é porque a pessoa não quer resolver questões. É porque simplesmente não dá tempo no dia dela. Ela, quando chega em casa, tem 1 hora e meia para estudar. Aí ela vai fazer o quê? Vai estudar com videoaulas longas e cansativas. O que acontece? Não sobra tempo para ela fazer anotações, né, um estudo ativo. Não sobra tempo para ela responder questões. Quando eu pergunto para a pessoa, você conseguiu ver a videoaula? Professor, consegui. Mas você conseguiu fazer alguma anotação? Conseguiu resolver questões? Ela falou, professor, aí já não dava mais. Porque quando eu acabava de ver aquela videoaula, às vezes demorava 2 dias para finalizar uma videoaula, eu chegava no fim do dia e estava cansado, né? E não conseguia resolver as questões, estava com sono, não tinha mais tempo, ia dormir, porque no outro dia tinha que trabalhar. E aí a pessoa sempre ia naquele ciclo, né? Terminava uma videoaula, não fazia questões, ia para o próximo assunto, porque ficava com medo de encarar as questões. Ela achava, caramba, eu não aprendi tanto assim, mas eu vou adiantar, o importante é terminar o curso, mas não respondia as questões. E aí eu não aprendia, não entendia como aquele conteúdo era aplicado na prova. Então, a falta de resolução de questões de forma massiva é um padrão entre os reprovados. Então, se você vai fazer a prova pela primeira vez, saiba que você precisa sim resolver muitas questões, tá? O terceiro erro é o seguinte, e aí vem, ó, e aqui você vai perceber o seguinte, que agora é uma bola de neve, que um puxa o outro. O fato de você assistir videoaulas longas e cansativas, não dá tempo para você responder questões, vai te levar para esse terceiro erro, que é o seguinte, quando você responder uma questão e errar, e é natural que você erre, no início você vai mais errar do que acertar, você precisa parar para analisar o porquê do erro. Não é somente, errei a questão, passa para a próxima. Errei a questão, vou ler o comentário do professor. Não, você precisa ter um senso crítico, fazer uma análise do porquê
que você errou, tá? É isso mesmo, é uma investigação. E isso é muito importante porque as questões, pessoal, as bancas não têm imaginação infinita para criar questões 100% inéditas, 100% novas. E o que é que elas fazem? Elas reaproveitam questões anteriores, mudam um ponto ou outro, onde era João, agora é Maria, onde era 100, agora é 1000. Vai fazendo esse joguinho, essas trocas, essas pequenas mudanças. E às vezes nem muda, tá? Às vezes coloca igualzinho. Então, quando você analisa o seu erro, quando você identifica o porquê que você errou aquela questão, você já começa a se acostumar com aquele padrão. Aquele padrão fica familiar para você. Então você já sabe como a questão vai vir. Mais importante até do que saber o conteúdo, né, talvez até mais importante do que saber o conteúdo, é você saber como as questões abordam aquele conteúdo e aprender como as questões abordam os conteúdos quando você parar para analisar o seu erro. É igual andar de bicicleta. Ninguém anda de bicicleta certo da primeira vez. Vai cair, vai tombar para o lado, e aí você vai começar a pensar, eu fiz isso da outra vez e caí, então eu não vou fazer mais. Eu vou agora mudar a forma como eu me equilibro na bicicleta, porque eu caí da outra vez. Então eu não quero cair de novo, não quero ralar o joelho. É a mesma coisa nas questões. Você vai errar a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, mas na quarta você já não erra mais. Na quinta você já sabe de qual é salteado. Na sexta, antes de você terminar a questão, de ler a questão, você já sabe o que ela vai pedir, qual que é o passo a passo para você responder e basicamente mais ou menos ali como é a resposta. Isso é muito natural, isso acontece em concurso público e vai acontecer também no exame de suficiência com vocês, tá? Então, errou uma questão, para e analisa. Não é uma corrida de 100 metros, não. Aqui é uma maratona, pessoal. Requer um pouco de tempo. Então, você acha que está perdendo tempo analisando as questões? Não está. Muito pelo contrário. Você está ganhando tempo no futuro, lá no dia da prova. A hora de errar é agora no estudo, não é na prova. Então, para que você não erre na prova, errou uma questão agora, pare e analisa. Faz um esforço, não pede lá o comentário do professor, não vai direto ler a resposta do professor, porque no dia da prova não tem professor, é você, a prova e Deus. Então, errou uma questão, para e analisa, entende o porquê do erro, monta o seu quebra-cabeça mental, tá certo? Isso é muito importante. Faz isso. O quarto erro que essas 598 pessoas cometeram e que provavelmente você vai cometer também é o de acreditar que a revisão de véspera no sábado antes da prova vai te ajudar a passar na prova. Sinto muito, mas se você não fez o seu o seu arroz com feijão antes, se você não estudou, essa revisão de véspera não vai te ajudar em nada. Pelo contrário, vai até te prejudicar. Tem pessoas que falam, mas a revisão X, a revisão Y me ajudou, blá blá blá. É aquele viés de confirmação. Você passou na prova e a última imagem que você tem é a da revisão de véspera. Você esquece do seu esforço feito antes, tá certo? Então ela pode ter te ajudado talvez num ponto ou outro, numa questão ou outra no máximo, mas ela só te ajudou porque você fez por onde antes, que você estudou muito bem antes. Não é um milagre que aconteceu no sábado antes da prova. Não é. Isso não acontece. Milagres não existem, pelo menos não no exame de suficiência. Não existe. Então, se você joga toda a sua esperança para uma revisão de véspera no sábado antes da prova, a única coisa que vai acontecer é frustração, ansiedade, medo, decepção. Apenas isso. Essas são as coisas que vão acontecer. Porque você deixa o tempo de estudo passar, nos 2, 3 meses antes da prova, acreditando que um dia antes da prova vai resolver tudo. Não vai. Não é assim. A vida, certo? A vida, ela cobra esforço de você. Então, a prova do exame de suficiência requer esforço prévio. Não é que você vai chegar no dia da prova lá e porque você viu magicamente alguém respondendo questões no dia antes, você vai acertar tudo. Não vai. Você não vai acertar as questões. E quem é meu aluno, eu até recomendo que não participe, porque dentro do nosso método, a gente não estuda muitos assuntos. A gente não estuda auditoria, não estuda controladoria, não estuda direito, a gente não estuda esses conteúdos porque não precisa. A gente faz uma análise da relação custo-benefício da prova. Aí o aluno, no sábado, antes da prova, vai para uma revisão como essa. E lá o professor fala sobre auditoria, controladoria, sobre direito, e o aluno pensa, caramba, eu não estudei isso. E o professor que falou. Então, se ele falou é porque vai cair na prova, eu não vou acertar e vou reprovar. Só que essa pessoa estava extremamente bem preparada e ponto de aprovação. Aí, por conta de uma única aula, um único dia, a cabeça ficou cheia de minhoquinha, cheia de ansiedade, aí chegou um dia da prova, não passou, né? Por quê? Porque ela pôs toda a preparação que era perfeita,
totalmente pensada, totalmente estudada para que você conseguisse entre 27 e 30 pontos. Aí chega lá, por conta de um passo fora do nosso planejamento, ela põe todo o estudo a perder. E aí a ansiedade toma conta no dia da prova, o medo, o nervosismo, e aí o estado mental dela vai lá para o chão e ela não consegue desenvolver o estudo que ela tanto fez antes. Então eu sempre falo para meus alunos, não tenho nada contra quem faz, quem participa, mas dentro do nosso planejamento, dentro da nossa metodologia, as nossas revisões são feitas de uma forma totalmente diferente. Você estuda uma semana, revisa no final de semana. Estuda outra semana, revisa no outro final de semana. É dessa forma que a gente revisa. No sábado é o dia de você organizar a sua logística, organizar o seu material, seus documentos, onde você vai fazer a prova. É isso que você deve fazer no sábado. Não é revisão de véspera. Quinto ponto que essa galera que reprovou e que hoje é contadora cometia antes e que passou a não cometer dentro do método 3R. Era o seguinte, era o fato dela querer estudar para ser um doutor, uma doutora em contabilidade. Pessoal, a prova do exame de suficiência é uma prova de marca X, apenas isso. Não é uma prova de medir conhecimento. Então você precisa estudar apenas focado em o que é que vai cair, como vai cair e o que é que eu preciso estudar para acertar aquelas questões, apenas isso. Eu vou dar um exemplo. Eu sou servidor público federal. Nos meus concursos, eu estudei direito, português, lógico e matemático, algumas coisas de contabilidade que eu não era acostumado à época. E eu pergunto para vocês, eu sou advogado? Claro que não. Então, quando eu estudei direito administrativo, direito constitucional, eu não estudei com a cabeça de advogado. Eu estudei com a cabeça da seguinte forma: o que é que eu preciso estudar para acertar as questões na prova? Foi isso que eu fiz. Hoje eu não lembro de quase nada de direito administrativo, direito constitucional. Não lembro quase nada. Mas no dia da prova acertei as questões. E esse foi o meu foco. E tá ótimo. Então esse tem que ser o seu foco. Muita coisa que cai no exame de suficiência você nunca vai usar na sua vida de forma real. Por exemplo, código de ética. É um conhecimento que você precisa sim para a prova do exame de suficiência, mas que você não vai estar ali pensando nele todos os dias. Não vai. Consolidação de balanços. É um assunto que cai no exame de suficiência, mas que dificilmente você vai aplicar na sua vida. A maioria de vocês vai aplicar na vida. Apenas alguns contadores que vão aplicar. O que mais? CPC 07, subvenções governamentais. É um assunto muito importante para o exame de suficiência, mas que dificilmente você vai utilizar na sua vida profissional. Somente alguns contadores em determinados tipos de negócio é que vão utilizar essa norma. Então você não precisa estudar ela de cabo a rabo, de forma profunda, para ser o maior detentor do conhecimento daquilo. Não, você precisa saber apenas daquela norma o que é que cai e se aquela norma cai, claro, porque tem muita coisa que está no edital que não cai, tá? Cuidado com isso. Então você só precisa saber se aquela norma cai, como ela cai e o que você precisa saber para acertar as questões dela. Ou seja, é objetivo, é direto ao ponto, é como marcar o X correto. A nossa frase, pessoal, para o exame de suficiência é marcar o X correto. E não é, eu tenho que ser o expert em contabilidade tributária. Não, essa não é a nossa frase. A nossa frase é marcar o X correto. Apenas isso, tá? Então mude a forma como você estuda para o exame de suficiência. Tem que ser pensado na eficiência e não nesse acúmulo de conhecimento. Deixa para acumular o conhecimento depois que você passar na prova, na área que você atuar. Porque eu vejo muita gente querendo ser bom em tudo. Pessoal, sinto muito. Ninguém é bom em tudo 100% do tempo. Você vai ser muito bom em Simples Nacional, mas você vai ser fraco em holding patrimonial. E é normal, é natural. O conhecimento, ninguém sabe tudo sobre tudo o tempo todo, né? Cada um vai se especializar numa área e tá ótimo, e assim é a vida, tá? Então foca para você estudar só o que você precisa para passar. E um detalhe, tá? O que precisa é muito pouco, é regra geral só, nada mais do que isso, tá bom? Sexto ponto, não ter um cronograma de estudos. Eu vejo isso demais, né? Os alunos, eles querem estudar da seguinte forma: eu vou estudar tal assunto porque tal assunto é difícil, então se é difícil, vai cair na prova, e se vai cair na prova eu vou errar e vou reprovar. Não é assim. Tem muita coisa difícil que nem cai na prova. E você tá lá querendo estudar. Quer uma delas? CPC 32. É um assunto que, se caiu no exame de suficiência, caiu uma vez com a FGV. Uma vez só. E é um assunto que é bem difícil, tá? É bem difícil. No nosso curso a gente nem estuda ele. Ele é muito difícil. E aí eu vejo vocês querendo estudar esse negócio. Pessoal, deixa pra lá, não vai cair, né? Tem coisa muito mais simples, que requer menos esforço, que você consegue aprender rápido e que tem mais questões e que a gente sabe que vai cair na prova, do que assuntos muito complexos, como o CPC 32. Então é por isso que você precisa ter um cronograma de estudos, né? Um cronograma baseado numa relação de custo e benefício, que é o quê? Que é te mostrar o caminho mais simples para passar na prova, e nós temos isso lá dentro do método 3R, né? Os nossos alunos seguem um caminho tão tranquilo, pra você ter ideia, metade da nota mínima
mínima para passar no exame de suficiência, você nem precisa de saber contabilidade, não tem um pingo de débito e crédito. E tá lá no nosso cronograma, os alunos usam, e é por isso que eles passam. Então é de suma importância que você tenha um cronograma de estudos. É muito importante demais você ter um cronograma de estudos, mas não é um cronograma de estudos aleatório não, da sua cabeça, ou do ChatGPT, não é. Por quê? Porque o ChatGPT, você, ou às vezes muitos professores, não sabem esse caminho mais tranquilo. Existem dois caminhos para passar no exame de suficiência, o caminho difícil e o caminho mais tranquilo. Esse daqui eu mostro dentro do método 3R, e é por isso que os meus alunos, 80% deles, passam na primeira tentativa. A gente segue por um caminho bem mais tranquilo. E o sétimo principal erro dessas 598 pessoas foi o seguinte: querer estudar o edital inteiro. A pessoa tem pouco tempo para estudar, passa o dia inteiro fora de casa, compra um curso recheado de videoaula e ainda quer estudar o edital inteiro. Quer estudar auditoria, controladoria, direito, coisas que não precisam. E pior ainda, aí na parte de contabilidade, vai lá estudar coisas que nem caem no exame de suficiência. Eu nunca vi isso. Pessoal, a maioria do edital, 80% do edital, pelo menos isso, tá? Pelo menos 80%, nunca caiu, nem nunca vai cair na prova do CFC. Então, pra que você quer estudar isso? Eu tô vendo gente perguntando: professor, eu estudo imposto de renda, eu estudo Simples Nacional, não cai, não tá no edital, então não estuda. Professor, eu estudo aquele negócio de escolas contábeis, não estuda, não tá no edital. Pra que você quer estudar isso? Cai fora, não estuda isso. Então, você deve ter uma noção de que você não precisa estudar o edital inteiro. Cerca de 80% ou mais do edital nunca caiu, nem nunca vai cair, porque não cabe na prova. São 50 questões para mais de 1000 assuntos do edital. É claro que não cabe, isso é óbvio. Então, entenda, você precisa estudar apenas o que cai na prova. Então, para você não cometer nenhum desses 7 erros, nós temos um treinamento focado, pensado em quem tem pouco tempo para estudar. Então, se esse é o seu caso, se você trabalha o dia inteiro, só tem a noite para estudar, dispõe ali de 1 a 2 horas no máximo por dia, vai lá no primeiro comentário fixado e fala comigo que tem uma oferta para te fazer para você entrar aqui no Método 3R. Um preço bem acessível e que vai te transformar em um contador, assim como eu fiz com essas 598 pessoas que reprovaram e que hoje são contadoras, contadores. E como eu sempre digo, até a aprovação.